a divulgação aí em Belém do Pará. Sabor, foi assim, né? Primeiro, coloca a foto dele. Nós começamos por volta de 1985, nós começamos o cenáculo, um grupo de oração lá. Por quê? Meus pais eram da igreja, participavam da igreja, Perpétuo Socorro, uma igreja, e então começou a chegar aquela situação da teologia da libertação, né? E eles começaram, como meu pai fazia a pregação com minha mãe, eles começaram a afastar. Aí meu pai começou com a ideia de fazer em casa, um grupo de oração, né? E nós começamos... Olha a foto da tua mãe e teu pai, é isso, né? Tá vendo aí? Isso. É a dona Terezinha, falecida aí, seu... o seu Raul, E eles começaram... a foto com o Padre Tobias aí. Com o Padre Tobias. Aí eles começamos a fazer o grupo de oração, passamos por... Primeiro, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Depois... Vai colocando outro. Pode falar. Depois de Nossa Senhora de Fátima, nós chegamos com Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje. Aí o grupo foi avançando, tinha muita gente que vinha até da igreja. A mamãe participava, montava as grupos de primeira Eucaristia. E havia um ciúme do pessoal da igreja, porque não ensinava os valores certos da nossa igreja. Aí nós passamos pelo movimento sacerdotal mariano também, né? E um dia meu pai estava na igreja com minha mãe, por lá, e um senhor chamado Seu Ivo levou essas mensagens da palavra viva de Deus, né? Palavra de Deus. Então, essas mensagens que ele trouxe para nós foi um aprendizado muito grande, porque nós começamos a ver que havia algumas coisas que nós tínhamos que mudar, principalmente a questão da vestimenta, né? As pessoas tinham que mudar. Isso aí, com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a frequentar com uma roupa, outras não quiseram continuar devido a essa mudança. Aí o grupo cresceu, passamos para outras pessoas, até para outras localidades daí da nossa região de Pará, que é muito grande, e foi caminhando, fomos levando para muitas pessoas. Meu pai divulgava muito essas mensagens, né? Ele adquiria muito esses folhetos e mandava para outras localidades daqui da nossa região. E com o passar do tempo foi ficando conhecido. Só que, ao mesmo tempo, algumas pessoas já não se afastaram. Alguns padres criticavam da igreja lá, né? Criticavam, mas eles não tinham autonomia de chegar lá e tentar parar com o cenáculo. Não podiam fazer, porque teve uma vez que um padre lá queria comprar um local próximo para fazer uma capela, mas não foi para frente. O padre lá da igreja também. E nós tínhamos grupo de divulgação em ruas. Eu comecei a divulgar na rua também. Essas mensagens eram muito bonitas. Eu fui tocado por essas mensagens, que era algo assim, muito assim para nós, para o nosso dia. Então eu comecei a divulgar na rua essas mensagens, saía para divulgar. E eu acredito que eu divulguei uns 8 anos, mais ou menos, um tempo. Depois eu conheci o meu amigo Márcio também, uma das saídas. À noite, eu saía muito à noite para divulgar, e eu encontrei o Márcio, um amigo que também divulgou muito tempo comigo essas mensagens. Então foi muito bom. As pessoas, eu gostava muito da mensagem explicativa, não só dava mensagem, como explicava para as pessoas. E com o passar do tempo, ela ficou conhecida naquela nossa área ali, os grupos até da igreja mesmo também, eles começaram a observar que havia muitas coisas verdadeiras, que a igreja não pregava. E as turmas de primeira Eucaristia da mamãe, quando ela ensinava, ela passava as mensagens da palavra viva de Deus também. E tinha pessoas, grupos foram até lá na nossa residência, foram tentar falar contra, com minha mãe e meu pai, mas eles continuaram perseverantes até os últimos dias da vida deles. Perseveraram muito com essas mensagens da palavra de Deus. Eu também tenho irmãos que também não aceitaram muito, os outros irmãos,
mas até hoje nós rezamos por eles, para que um dia eles vejam a verdade. Eu divulgo hoje ainda, meu amigo Márcio, eu parei um tempo, mas voltei a divulgar. Todo no sábado, no domingo, eu divulgo essas mensagens, levo uma quantidade e divulgo. Porque as pessoas, às vezes, eles veem uma divulgação diferente. Não é aquela divulgação como os protestantes fazem, que é aquele papelzinho, ou cobrando alguma coisa, pedindo alguma coisa. Não. A palavra viva de Deus é algo para nós. É algo que você recebe no seu dia a dia. É mensagem que serve para o seu dia a dia da sua vida. Elas são mensagens tocantes, todas elas. Então, eu agradeço muito a Jesus e Nossa Senhora em primeiro lugar, e a pessoa também que depois que levou essas mensagens até nós. Porque nós tínhamos esse trabalho de evangelização, mas só que esse trabalho que nós tínhamos, havia algumas falhas, que é como se Jesus estivesse esperando o momento certo para chegar até nós. O grupo de cenário. Nós tínhamos um grupo de jovens também, um grupo de jovens, e quando nós tivemos o movimento sacerdotal mariano, nós viajávamos para vários lugares, várias localidades do nosso estado para divulgar. E assim também, quando nós recebemos a palavra viva de Deus, nós passamos a divulgar em alguns locais. Agora, a palavra viva de Deus, como ela é autêntica, ela fala sobre as vestes, ela comenta sobre os grandes pecados, umas pessoas não aceitam. Mas como Jesus disse, para você levar e deixar que ele faz a obra. Isso aí. Olha só que bonito, né, o que o senhor falou aí. Que bom que o senhor teve essa evangelização. E uma coisa assim que a gente vê que realmente, né, o que acontece quando começa, né, igual você estava falando aí das mensagens, né, muitos sacerdotes foram lá e tal, mas isso significa que a gente deve continuar na perseverança, né? Mesmo com a perseguição, mesmo, porque a verdade dói. Eles não estão preparados para ouvir a verdade. E a palavra de Deus, né, na questão que você falou sobre as vestes, né, muitas pessoas não aderiram, não aceitaram, é isso. Né? Jesus também naquela época também, nem todos, né, aceitaram, principalmente o Caifás lá, os sacerdotes, somos sacerdotes daquela época, porque ele falava a verdade. Né? Então assim, que bom que vocês tiveram esse trabalho maravilhoso aí, e é isso, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Propagar essas mensagens, divulgar, para que outras pessoas também possam conhecer, né? Conhecer. E essas mensagens, como elas são tão verdadeiras, acho que há algumas pessoas que não aceitam, mas outras até agradecem porque veio uma evangelização verdadeira, algo que eles não ouviram, não ouvem na igreja, que não houve em lugar nenhum. E se alguma religião tenta levar alguma coisa, mas é cobrando, e mesmo assim não é o verdadeiro. E a palavra viva de Deus é algo que você tem no seu dia a dia da sua vida, que você tem a todo instante da sua vida. E quando vocês estavam aí fazendo essa evangelização, chegou algum sacerdote assim, mandou vocês parar ou disse para não continuar? Já chegou a acontecer algo desse tipo com relação às mensagens? Chegou a acontecer, vários sacerdotes, alguns padres. Eu falo assim também que lá na minha cidade, né, a gente também trabalhou com essa evangelização. Nós rezávamos o rosário nas casas, no grupo, né? E quando o padre da paróquia lá soube que nós estávamos rezando o rosário nas casas, né? Ele foi lá na minha casa e falou um monte com a gente. Ele foi lá na minha casa, né? Falou pra gente parar, que estava sendo contraditório, que falou, né? Falou que as pessoas estavam tirando as pessoas da igreja e tal e tal. Só que a gente não parou, entendeu? A gente continuou, porque a gente vê que realmente eles não aceitam essas mensagens, né? É uma certa perseguição, até porque as mensagens falam, Jesus fala não divulgar na igreja. Então é isso. Por quê? Porque são verdades que denunciam os erros que cometem. Teve um sacerdote que eu me lembro que ele tirou da mão do meu pai a mensagem, o pai estava divulgando, tirou. Esse sacerdote hoje, ele não é mais padre, ele foi retirado da igreja. Ele trabalhava muito com ervas, com certas situações. E ele chegou o momento dele perder o celibato dele, ele foi retirado da igreja mesmo, afastado, não é mais nem padre. Ele tirou, e teve outros também que foram até lá, quando a mãe preparava para fazer
a primeira comunhão das crianças, porque as crianças não queriam mais para a igreja, queriam estar no grupo da minha mãe, porque na igreja eles ensinavam algumas coisas de fútil que não tinha nada a ver com a evangelização. E a mamãe ensinava as verdades, céu, inferno, purgatório, rosário, as crianças sabiam tudo. E causaram ciúme neles.